Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre cansaço, fadiga, exaustão, sensação de não conseguir porque a gente não tem forças. Essa é a pílula de hoje, a pílula número 11, gente. Vocês têm noção que já se passaram 11 pílulas? E se você não está seguindo essa sequência de aulas que está acontecendo aqui no YouTube ou aqui no Instagram, já se inscreve aí, ativa as notificações para você entender o que é que está acontecendo. São 45 passos até o emagrecimento e todo dia eu venho aqui compartilhar uma nova pílula com vocês. Então hoje a gente vai falar muito sobre cansaço. Então a gente vai falar assim, quando o cansaço vem da onde, gente? Vem da alma e vem da inflamação. Mas eu sei que no final das contas, quando a gente vai para aquele assunto clichê do tipo, você sempre acorda cansada? Não importa, nossa, você passou o final de semana sem fazer nada, deitada, assistindo a Netflix, e segunda-feira você tá morta. Acorda exausta, acorda sem vontade, se arrasta durante o dia, precisa se encher de doce, de café para ter energia, se culpa porque você não está dando conta, porque você não está conseguindo fazer tudo que você gostaria de fazer. Sabe uma sensação de que parece que a gente está amarrada, de que a gente está presa, ancorada no chão? Aquela sensação de que você sabe o que tem que fazer, você quer fazer, mas parece que o seu corpo não responde, que ele não tem forças. Isso não é falta de motivação, falta de vontade, é falta de foco. Isso é mesmo um corpo cansado, um corpo que está pedindo ajuda, um corpo que está, inclusive, inflamado. Então, eu gosto de trazer uma metáfora que é, a gente já usou aqui, né? A metáfora do incêndio, não é? Que ter um corpo inflamado é como estar tentando meditar no meio de um incêndio, não é? Então, você está tentando ter calma, ter foco, disciplina, mas o corpo está gritando para sobreviver. Então, pensem bem, isso tem muita conexão. Quando a gente fala de cansaço, usando ainda essa metáfora do incêndio, a gente pensa numa casa lotada de fumaça. Você não está respirando direito, você não está conseguindo enxergar direito, você não está conseguindo enxergar, tá com aquela sensação de estar sufocada e é assim que o seu corpo funciona quando você está exausta de inflamação. Parece que tudo fica mais difícil, fica mais pesado, fica mais lento, a gente se sente focada, não enxerga direito, não pensa direito, não tem forças para agir. Essa é que é a verdade. Então, uma inflamação crônica, que é aquela inflamação somatizada todos os dias, que todo dia a gente vai inflamando um pouquinho. Então, esse tipo de inflamação vai gerar na gente uma fadiga enorme, uma sensação de cansaço persistente, um cansaço que não passa. Sono leve ou fragmentado, aquele sono que parece que não te descansa, ou mesmo você acordar durante a noite, sabe aquele acordar 3 horas da manhã, por exemplo? Estamos falando exatamente desse lugar. Uma vontade exagerada de doce ou de café. Por quê? Porque teu corpo está tentando fazer o que ele sabe para conseguir mais energia. Então ele vai ficar pedindo café para te dar aquele gás, ou então doce para te dar energia para você conseguir seguir a vida, né? Ou tudo isso junto vai acabar gerando, né? Se você pensar que você não está dormindo direito, não está respirando direito, está cansada, está tomando muito café, qual é o resultado de tudo isso? Oscilação de humor, extrema irritabilidade. Então, esse excesso da cafeína, ele dá uma suprimida na nossa glândula adrenal. Então, a gente vai ficando mais cansada, a gente toma mais café. Tomando mais café, é como se a gente torcesse o que já nem tem de energia no corpo. O corpo não tem energia. E você está tentando tirar energia da onde não tem. Então, esse corpo vai suprimir as nossas glândulas adrenais. E isso vai gerar aquela sensação de burnout, de que parece que a gente pifou mesmo por dentro, a gente não consegue respirar. Paulinha, mas tá bom, vai. Eu entendo essa coisa do cansaço, tal, da inflamação, a gente tá comendo mal, tá dormindo mal, nananã, mas explica mais a relação do cansaço com a parte emocional. Afinal de contas, aqui a gente fala do emagrecimento emocional e integrativo, onde a gente olha primeiro para a emoção e depois o que essa emoção vai fazer dentro do nosso corpo. Concorda comigo? Então, o cansaço, ele vem muitas vezes da alma.
uma exaustão profunda. E essa exaustão, ela vai começar no intestino. E por que no intestino? Porque o intestino, ele é o centro da nossa saúde emocional. Se a gente for pegar, né, lá da medicina Ayurveda, o intestino, ele é responsável pelo nosso fogo digestivo, ele faz parte do nosso sistema de digerir e absorver os nutrientes. Tudo que chega até nós, seja um alimento, então alimentos inflamatórios, né? Muito doce, muita farinha, óleo, blá blá blá, tudo isso aí que você já sabe. Mas muito mais do que isso, emoções e pensamentos que a gente não está digerindo bem. Então, quando a gente está em estresse constante, trabalhando muito, se cobrando muito, né, em conflitos aí dentro das nossas relações, o nosso corpo entra naquele estado conhecido de luta ou fuga. Ou seja, esse corpo vai estar sempre em estado de emergência. O nosso sistema nervoso, nosso sistema central, acaba desviando energia da nossa digestão para a nossa sobrevivência. Então, além de tudo, a gente digere e processa muito mal os alimentos que a gente está consumindo. A gente nem chega a absorver com qualidade os nutrientes desses alimentos. E ó, vou fazer um parênteses aqui. Suplemento também. Então não adianta estar aí no caos emocional e tomando um monte de cápsula porque você não vai nem absorver, ok? Quando o sistema nervoso tira a energia da digestão lá do centro do nosso centro digestivo e joga para as extremidades, que é a sensação do luto ou fuga, o que que acaba acontecendo? A gente não consegue transformar alimento em energia. E aí ele vira toxina. Essa toxina se acumula silenciosamente nos nossos tecidos e principalmente no nosso intestino. Então, tudo aquilo que a gente não digere com qualidade acaba se tornando toxina, e o excesso dessas toxinas vão gerar fadiga, cansaço, inchaço, irritabilidade e, com o passar do tempo, até doenças crônicas causadas pela má digestão, como por exemplo, dor nas articulações, fibromialgia e outras oses aí, né? Toda vez que a gente pensa numa doença que termina com ose, endometriose, por exemplo, a gente pensa numa somatização de estresse e toxinas. E aí o que acontece? Ansiosa, agitada, sobrecarregada, a gente cria um caos interno, não só na cabeça, não só nas nossas emoções, mas também, principalmente, nos nossos órgãos internos e na nossa região, né, da digestão. Constipação, sensação de azia, nó da barriga, gases, estufamento, sensação de buraco no estômago, mesmo quando a gente está de estômago cheio, mesmo quando a gente acabou de comer. Então, dessa forma é que o estresse emocional impacta no nosso intestino. E o intestino desequilibrado acaba parando de produzir algo que é muito importante para a nossa sensação de bem-estar, que é a serotonina. Então, 80% da nossa serotonina é produzida no intestino. Se eu estou nesse caos emocional, prejudicando a minha digestão, acumulando toxina e tudo isso que eu te expliquei aqui até agora, esse intestino ele para de produzir serotonina. E aí a gente começa a ter sensações de depressão, falta de energia, é aquela sensação de exaustão emocional. A mente está hiperativa, a gente está lá se exigindo demais, né? Eu sei tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, com aquela sensação de que a gente quer, mas não consegue. Isso é o quê? Falta de pausa e cuidado no intestino. Então, tem mulher que toma 3 cafés por dia, achando que é aquilo que vai fazer com que ela renda mais e fique mais produtiva. Mas na verdade, ela não está precisando de mais cafeína, ela está precisando de descanso, ela está precisando de pausa, ela está precisando acolher esse intestino, esse sistema nervoso que está extremamente sobrecarregada. Por isso que quando eu acompanho uma aluna, a primeira coisa que a gente faz, antes mesmo de olhar para as feridas emocionais, é tratar o intestino. Porque ele é o centro da saúde. Ah, mas eu não quero emagrecer. Não é para emagrecer só. É para emagrecer também. Aliás, nem existe emagrecimento saudável sem um intestino bem cuidado. Mas, né, excesso de estresse, problemas de saúde recorrentes,
a gente precisa tratar o intestino. E aí alguém disse aqui muito bem, né? A gente fica tomando inibidor, fica exato, não produz serotonina, fica tomando remédio para ansiedade, fica tomando antidepressivo e não resolve a nossa produção natural de serotonina. Por quê? Simplesmente porque o nosso intestino tá cheio de toxina. A gente não olha para a base, a gente fica se enchendo de remédio e esquecendo que remédio não aumenta a produção de serotonina. Remédio não abaixa a sensação de estresse e luto-fuga. Ele simplesmente disfarça aquele sentimento de mal-estar. Entende? Então, você não é preguiçosa, você não está esgotada, nem desmotivada, não é? O seu corpo só está pagando um preço. Qual o preço? O preço de não se escutar. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês nessa pílula é: o que é que o seu cansaço está tentando te dizer e você não está ouvindo? Porque senão você vai virar aquele tipo de mulher que está sempre se culpando por estar sem energia. E aí a gente acaba jogando isso na libido, né? Ah, é porque eu tô sem libido. Não, minha filha, você tá com o intestino ruim mesmo, não tá fazendo cocô direito. Vamos falar, né, o português claro? O intestino não tá funcionando, tá todo travado. E aí você tá achando que é depressão. Não é. É só a necessidade de pausa e de cuidado. Então, vamos para as frases de efeito. Você não tá fraca. Você está com o intestino inflamado. O corpo inflamado, ele não consegue relaxar. E um corpo que não consegue relaxar, pausar para se ouvir, não consegue emagrecer. Você não precisa de mais café e nem de um monte de suplemento, um monte de cápsula e nem às vezes remédio para depressão e ansiedade. Você precisa de mais escuta e mais cuidado com aquilo que é básico, porque tem cansaço que vem da alma. Mas a exaustão, ela vem e começa no seu intestino. Então, a energia sempre volta quando a inflamação vai embora. Então, nessa pílula aqui, eu quero te mostrar que, sim, eu acredito que o primeiro passo de cuidado em qualquer processo de emagrecimento emocional, integrativo e antes mesmo de você sair por aí comprando programas e dietas que hoje em dia são caríssimos, comprando mil e um suplementos para te dar mais gás e energia para fazer as coisas, para tudo e cuida do seu intestino. Por isso, esse é o primeiro passo dentro do programa Emocionalmente Magra. Ele é o nosso primeiro ponto. Ele é a primeira coisa que todas as alunas são ensinadas a olhar, ouvir e elas entendem a importância. As minhas alunas aqui que não me deixam mentir. Tá bom? Essa é a pílula de hoje. Parem para pensar sobre isso, nessa exaustão profunda. Cuidar do intestino é cuidar da sua clareza, da sua disposição. E é claro, tudo isso te ajuda a cuidar muito mais da sua autoestima. Fica aqui o Pílula do Dia. Um super beijinho para vocês, viu? A gente se vê amanhã com uma pílula nova. Um beijo!